Carlos, eles comeram feijoada. Se você apagar todas as luzes, eles vão dormir. Vai falar um pouquinho de prisma. Já ouviram falar de prisma? Sabe o que é? Não sei, cara. Não sabe o que é? Não sei o que é um prisma. Então, vou explicar hoje. Vamos lá. Oi? Mostra, daqui a pouquinho vai ter figura aí, eu vou desenhar prisma, a gente vai ver o que acontece. A melhor resposta que eu já escutei até hoje quando eu perguntei que era prisma, falaram que era o carro do Chevrolet. Perguntei o que é prisma? É o carro do Chevrolet. Também é prisma, mas não é desse prisma que a gente está falando aqui hoje, não. Vamos lá, o que é prisma, galera? Trouxe aqui para vocês uma definição. Ele fala lá, um prisma é um sólido geométrico formado com uma face superior e uma face inferior paralelas e congruentes, também chamadas de bases ligadas por arestas. As laterais de um prisma são paralelogramas. Meu Deus, até eu me perdi. Essa é a definição matemática. Mas a gente não vai trabalhar, a gente não quer estudar o prisma do modo matemático. A gente quer o quê? Prisma nada mais é, na ótica, o prisma ótico é a associação de dois dióptros planos, pessoal, cujas superfícies dióptricas não são paralelas, tá certo? Na outra aula vocês viram que era dióptro, lembra? Sim? Craque já em dióptro, a gente pode continuar então, tá certo? Isso aqui, pessoal, ó, é um prisma, só que a gente está interessado em quê? Em pegar só essa parte aqui, ó. Como se eu fizesse um corte nele, eu vou pegar só essa parte que eu coloquei de amarelinho ali, tá certo? Beleza até aqui? Pode ir? Não? Depois eu passo essa apresentação para vocês. Por favor. Pode ser? Porque daí a gente vai... É mais fácil. Vocês não se preocupem em copiar, eu passo para a Glaucia ou vocês mandam um e-mail para mim. Vende. Verdade. Já ouviram falar em bom negócio? Entra lá, vai ter lá aula de Posso ir, galera? Então a gente está copiando o que você Copiei. Ah, não, mas vai estar baratinho. Posso ir? Seguinte, como eu falei, a gente vai pegar só essa partezinha amarela lá, ó. Peguei. Aí eu desenhei ali, eu coloquei alguns pontos importantes do prisma. Dióptro plano, o que é? Fala pra mim, pessoal, que a gente estudou na aula passada. Dois meios. Então vai ter o que diferente? Vai ter? O índice de refração vai ser diferente. A velocidade com que o raio de luz, por exemplo, se propaga ali, vai ser diferente. O prisma não vai mudar, galera. Eu tenho aqui um fluido, pode ser ar, enfim, pode estar mergulhado esse prisma dentro da água. E dentro do prisma eu vou ter um outro índice de refração. Aqui dentro eu vou ter um outro índice de refração, tá certo? Elementos do prisma que vai ser importante pra gente, pessoal. Aquele ângulo lá em cima, ó, que eu coloquei de A, é o que a gente chama de ângulo de refringência. Quando incide um raio de luz aqui, que eu coloquei ele branquinho, no prisma, como o índice de refração vai ser diferente, o que vai acontecer? Esse raio de luz meu vai sofrer um desvio, não vai? Ele vai aproximar ou ele vai afastar do normal, dependendo do quê? Do índice de refração. Se for maior, se for menor, dos dois meios ali, tá certo? Nesse caso, o índice de refração do meio 1 é maior que o índice de refração do meio 2, o que vai acontecer? Ele vai se afastar, todo mundo concorda? Sim. Sim? Ah, calma, não está sendo muito unânime. Todo mundo concorda? Está indo mais ou menos? Oi? Se o N1. O N1 é maior do que o N2. Ele vai aproximar da reta normal, né? É isso que eu coloquei lá na figura para vocês. E quando ele sair aqui, galera, ó, ele atravessou do ar para o prisma e depois ele saiu do prisma para o ar. O que vai acontecer? Agora é o contrário. Vai se afastar.
Eu coloquei ele também, galera, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, que na verdade quando eu fiz no meu computador estava visível. Só que agora eu tô vendo que ficou, não tá dando para enxergar, mas esse ângulo aqui, ó, é o ângulo I, que eu chamei de I1, que é o nosso quê? O nosso ângulo de incidência, tá certo? Eu tenho o raio de luz incidindo no meu prisma, tem aquela reta laranjadinha ali, ó, que é a reta normal, a essa primeira superfície aqui. O raio de luz entra no prisma, ele tem um ângulo aqui dentro, ó, que eu chamei de R1, que é o ângulo de refração. Quando ele chegar do outro lado lá, vai acontecer outra refração. Eu vou ter novamente um ângulo R1, um ângulo R2, na verdade, perdão, e um ângulo I2. A notação do lado de cá é puramente aleatória. Se vocês quisessem colocar, onde que eu chamei de R2 ali, de I2, e lá o outro ângulo de fora de R2, vocês poderiam. Isso aí só vai implicar quando a gente for trabalhar, tá certo? Eu chamei de R1 e R2 do outro lado, aleatoriamente. Mas como que tá essa imagem, esse corte que você fez? É como se eu pegasse o prisma, pensa no prisma tridimensional. Eu fizesse um corte dele aqui, é uma seção do prisma ali dentro que eu peguei e coloquei ele ali. E a luz ela tá vindo... A luz ela tá vindo desse lado aqui. É como se eu cortasse e ligasse que fosse um prisma e a luz estivesse incidindo aqui. Ela vai sofrer uma primeira refração desse Ela lado. vai sair pela frente? Ela vai sair. Não, ela não vai sair pela frente, ela vai sair pelo outro lado. Entendeu? Ela entra no prisma, sofre a primeira refração. Quando ela sai, ela sofre outra refração. Beleza? Dúvidas, galera? Até aqui? Podemos ir? Meninos aí? Certo? Vamos lá então, que agora começa a ficar um pouquinho mais complicado. O que vai acontecer, pessoal? Eu já falei lá que o raio sofre um desvio. A esse desvio a gente dá o nome de desvio angular. Tem como a gente calcular esse desvio que vai sofrer aí, pessoal? Onde que vai estar esse desvio? Se eu catar o meu raio de luz que está incidindo aqui, ele sofre esse desvio. Eu estou prolongando o meu raio de luz, que era, teoricamente, que seria o caminho dele se ele não sofresse esse desvio, mas como tem índice de refração diferente, a velocidade de propagação da luz vai ser diferente. Prolonguei lá o meu raio. E quando ele sai aqui, ó, se não tivesse índice de refração diferente de novo, prolongando, eles se cruzariam nesse ponto aqui. Esse ângulo aqui, então, ó, que eu pintei aqui de rosinha, é o meu desvio angular. Tá certo? Tá confuso? Como é que tá? Tá mais ou menos? O que eu fiz foi o seguinte, o raio de luz ia vir, ia incidir, teoricamente, se não fosse diferente os meios, ele ia continuar nessa trajetória. Novamente, o raio aqui está saindo por aqui, por quê? Porque ele sofre um desvio. Se ele não sofresse, ele estaria nesse sentido aqui. Tá certo? E aquele ângulo ali é o nosso desvio que o raio vai sofrer. Beleza? Posso ir mais? Os ângulos aqui é o mesmo que estava na figura passada. Vamos lá. Olhando agora, ó. Eu coloquei ele para vocês, esse θ, que é o ângulo externo ao triângulo formado pelo prolongamento dos raios. Foi isso que eu falei para vocês. Pensa o seguinte, galera. Lembra daquela propriedade matemática lá que a gente tinha dos ângulos externos, dos ângulos internos? Lembra? Não? Então vamos lá, vou lembrar vocês. Chamei esses ângulos aqui dentro, ó, de θ1 e θ2. Porque formou um triângulo ali dentro, pelo prolongamento dos raios. Tem uma propriedade matemática, ela fala o seguinte: o ângulo externo, que é aquele θ, vou pegar pelo mouse aqui, ó. Ela fala que esse ângulo θ aqui, que é o nosso desvio angular, é a soma desse θ1 com esse θ2 aqui. Foi isso que eu escrevi aqui para vocês. O desvio angular vai ser a soma daquele ângulo interno mais um outro ângulo interno. Tá certo? Outra coisa que a gente vai observar aqui. O que eu posso falar a respeito, desse ângulo aqui, ó, do ângulo I1, do meu θ1 e do meu R1? Eles são opostos pelos. Então eu posso falar que o I1 é o quê? É o θ1 mais o R1. Tá certo? Essa relação também vai ser válida onde? Na saída aqui, ó. Tá certo? Só que nesse caso vai ser θ2, R2 e I1. O R1, esse R1 aqui? Não, esse é o ângulo quando ele sai. Tem um ângulo de incidência e um
R1 mais o R2. Isso aí é o que a gente tem para a aula de hoje. Só que vou demonstrar agora para vocês como que a gente chega nesse A é igual a R1 mais R2. Até o momento, tá tranquilo? Como é que tá? Mais ou menos? Oi? O R1 é esse aqui, ó. Não, não é. Aqui é delta 1. Delta 1, delta 2. Não, foi um aluno que eu chamei. Eu chamei de delta 1. Chamar de alfa, chamar de, sei lá. Beleza? Beleza? Posso ir? Vamos demonstrar agora como é que chega nesse A aí. Tem até uma bolinha cortadinha, aí você tá usando delta. É delta. Delta, é delta. É delta. Beleza? Posso ir? Depois eu passo pra vocês. Eu melhoro os desenhos e passo pra vocês. Porque na verdade assim, eu achei que eu sabia mexer no negócio de fazer desenho. Mas é só mesmo. Na hora de aumentar, não, tava bom. Depois a gente faz de novo na luz. Ah, eu faço antes de mandar pra vocês. É que lá pra vocês também vai aparecer. Só se vocês projetaram. Vamos lá, continuando. Agora eu tirei toda aquela bagunça ali que eu tinha colocado de ano, que eu chamei de lá. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Ó. Tá vendo esse quadrilátero aqui, ó, formado de laranjinha aqui que eu coloquei para vocês? Eu tirei e eu pintei ele aqui embaixo. Pensa o seguinte, quando eu tenho um quadrilátero, eu sei que a soma dos ângulos internos dele vale quanto? 360. Minha reta normal aqui tem um ângulo de 90, do outro lado também 90 graus. Aqui vai ser 90 graus e do outro lado 90 graus. 90 mais 90, 180. Já pensaram na música. 90 mais 90, 180. Falta quanto para completar? Falta 180, não é? Se falta 180, aqui eu tenho A, quanto que vai ser esse ângulo meu aqui, ó? Vai ser 180 menos A. Beleza? Entenderam? Só estou mexendo com a geometria ali do meu equilátero, do meu quadrilátero. Vamos lá. Aqui eu só coloquei pela figura. A gente vê que o quê? Vamos pensar. Eu falei que aquele ângulo vale 180 menos A. E eu sei que esse ângulo aqui, ó, 180 menos A mais esse ângulo em amarelo aqui vale quanto? 180. Então eu chego que o ângulo amarelinho vale o quê? Vale A. Beleza? Todo mundo entendeu por que eu vou chegar nesse A aqui? Não? Ó, eu falei que a soma dos ângulos do quadrilátero vale 360. Eu tinha 90, eu tinha 180. Faltava 180. Eu sei que o ângulo lá em cima vale A. O ângulo aqui embaixo vai valer quanto? 180 menos A. Eu sei que o 180 menos A mais esse ângulo em amarelo aqui, ó, vale quanto? 180. Então, quanto que vale o ângulo em amarelo? Vale A. Beleza? Posso ir? Posso? A galera lá do fundo, ali. Beleza. Voltando à bagunça dos ângulos lá. Esse aqui, meu, vai ser o A.
eu tenho o R1, o R2, o Δ1, o Δ2, o I1, o I2. Seguinte, eu falei que o meu desvio angular era o quê? O Δ1 mais o Δ2. Tá certo? E lá de trás eu falei que o quê? Que a soma desses dois ângulos era esse I1 meu. Certo? Então, movimentando lá matematicamente, eu chego o quê? Que o meu Δ1 é o meu I1 menos o R1. Substituindo lá em cima agora, lá no meu desvio angular, que é o Δ1 mais o Δ2. Eu vou chegar aqui o quê? Movimentando matematicamente, eu tenho que I1 menos R1 mais o I2 menos R2. Tá certo? Pode ir. Posso. Vamos lá. Eu falei que esse ângulo aqui era a soma desses dois internos. Tá certo? E que esses dois somando era esse aqui. Eu cheguei que esse delta aqui era o quê? Era esse aqui menos o R1. O I1 menos R1. Eu só substituí isso aí lá naquela primeira equação que eu coloquei. Do delta. Substituindo tanto para essa equação e para essa equação, eu tenho que o quê? O meu desvio é o I1 menos o R1, que na verdade é o meu Δ1, mais o I2 menos o R2. Tá certo? Entenderam? Movimentando matematicamente isso aí, então eu vou chegar aqui o quê? O I1 mais o I2 menos R1 mais R2. Eu sei que o R1 mais R2 é o quê? Novamente, usando a mesma propriedade que eu usei aqui, o R1 e o R2. Esse ângulo aqui é o de fora, então eu sei que esse ângulo de fora é a soma desses dois de dentro. Tá certo? Entenderam? Sim ou não? Sim? Então eu sei que o meu o quê? Que o meu desvio angular é o meu ângulo de incidência 1 mais o meu ângulo de incidência 2 menos o meu A, que é o ângulo de retingência. Tá certo? Dúvidas ou não? Posso ir? Posso? Meninas aí? Então vamos lá. O desvio angular é mínimo quando, pessoal? Quando o meu I1 é igual ao meu I2 e o R1 vai ser igual ao R2. Voltando nessa equação aqui, ó, se o meu I1 é igual ao meu I2, o que eu vou ter? O meu desvio angular vai ser 2I menos o A. E o A, que era o R1 mais o R2, vai ser o quê? 2R. Certo? Dúvidas nisso ou não? Nessa parte? Entenderam o que eu fiz? Eu vou ter o desvio mínimo quando o raio incidir no ângulo I, que vai ser igual ao meu ângulo I2. E o R1 vai ser igual ao R2. Tá certo? Substituindo aquilo que eu coloquei aqui, aí eu chego que o desvio angular vai ser 2 vezes o ângulo de incidência menos o ângulo de retingência. Então vamos lá. Beleza? Dúvidas? Não? O desvio mínimo. A forma geral é essa aqui. Esse ângulo vai sofrer um desvio mínimo quando a gente tiver o I1 igual ao I2. Lembrando novamente, o I2 que eu chamei ali e o R2, quando ele saiu na segunda refração, é arbitrário. Você poderia colocar o ângulo interno, chamar de I, e o ângulo de fora chamar de R. Então eu só vou usar essa fórmula quando for o mínimo? Sim. Quando for o mínimo. Quando o exercício estiver falando que ele sofreu, ou então perguntar qual é o desvio mínimo, você sabe que vai ter que o I1 vai. Tá bem. Dúvidas, galera? Ficou alguma coisa confusa? Querem que eu explique de novo? Volte a alguma passagem matemática aí para demonstrar o que aconteceu para a gente achar esse A. Não? Tá. Podemos praticar então? Então vamos lá. Eu vou ditar agora. Vamos lá, galera. Vou fazer a letra A com vocês. Depois vocês façam a B e a C. Certo?
primeira coisa que ele fala pra gente? Ele pega lá, o ângulo de incidência R2 na segunda face. Ele dá pra gente o quê? Ele dá o N do ar, né? Então a gente tem que o N do ar vale quanto? O N do ar vale 1. O N do prisma vale o quê? Raiz de 2. O que mais ele dá pra gente associar? Ele dá que o ângulo com reta normal vale 45 graus. Então eu sei que o meu I é quanto? 45 graus. Esse aí é o I1. Isso, esse é o I1. Ele pede pra gente o quê? Ele dá o ângulo de tangência é 75 graus. Então vou botar lá. O A então é 75 graus. O que ele pede pra gente? Ele pede o ângulo R2 da primeira refração. Pela lei de Snell a gente tem o quê? N1 sendo o quê? Sendo de N1 e 1 é igual a N2 vezes o quê? Sendo de o N2. O N1, na verdade, né? Porque ainda é a primeira situação que acontece. Tá certo? A gente sabe que o I1 vale quanto? Vale 45. E ele está no ar, então eu tenho que 1 vezes seno de 45 é quanto? Raiz de 2 sobre 2, que é igual. O N2, ele fala pra gente? Raiz de 2. E o seno de R1 é o que a gente quer encontrar. O que a gente pode fazer aqui? Eu tenho que raiz de 2 sobre 2 é igual a raiz de 2 seno de R1. Raiz de 2 está multiplicando, passa para cá. Então eu tenho que raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 é igual ao seno de R1. O que eu posso fazer com meu raiz de 2? Eu posso cortar. Então eu tenho que seno de R1 é 1 sobre 2. Na tabelinha lá a gente sabe que o R1 vale quanto? O R1 então vale 30 graus. Mas ele pediu pra gente o quê? Ele pediu o R2, não foi? A gente sabe que o meu A vale quanto? O meu A vale 75, vale? Se o meu A vale 75, eu sei que A é dado por quê? R1 mais R2. O meu A, ele fala que vale 75. O meu R1 vale quanto? Vale 30. E o meu R2 é o que eu vou descobrir. 30 está mais, passa para cá. Então fica 75 menos 30 é igual ao R2. O R2 então é igual a quanto? 45. Beleza? Um minuto aí para fazer a B, tá bem? Tá. Agora a gente está pegando então nessa segunda parte aqui. Entendeu? Então agora a gente tem N2 seno de R2 é igual ao quê? É N1 porque volta a ser o ar seno de I2. O N2 vale quanto? O N2 vale raiz de 2. E o seno de R2? Seno de? Que vale? Posso colocar na raiz de 2 sobre 2? E o N1 vale 1. Quanto que vale o meu seno de 2? É o que eu quero saber. Então, seno de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 sobre 2 é igual a seno de 2. 2 dividido por 2 dá. Então eu tenho que seno de 2 é igual a 1. 1 e 2 vale quanto então?
vale 90 graus. Tranquilo? Sempre a gente o desvio angular do raio que atravessa o prisma. Como que a gente vai fazer isso daí? 2i menos A. 2i menos A? Não pode? Como é que a gente calcula o desvio? O desvio é I1 mais o quê? Mais o menos A. Não é isso? O I1 vale quanto? Esse daí não é o mínimo? Esse não é o mínimo? Não, o outro. Não, o outro é o mínimo. A gente vai chegar lá. O terceiro exercício da aula hoje é o mínimo. Vai chegar, tem tempo. Como que vai ficar então? O I1 vale quanto? Vale 45, não é? O I2 a gente achou que vale 90. E o A vale 75. Tem que prestar conta. Ai, minha cabeça tá fazendo. Vamos lá, 45 mais 90 dá? 135 menos 75 dá? 60. O meu desvio então, isso, 60 graus. Certo? Dúvidas? Esse é o C. Não, você não desvio do ar. O A é o A, gente. O A é o A. Beleza? Posso citar os dois já? Não, calma aí. Vamos lá. Não, a gente tá progressando. Nossa, você deu isso. Não. É um assunto. Abertura 5. Ô, meu! Tem que ser iniciado. Nossa, tá Não, eu Aqui a gente tem iguais 30. uma parte. Sei lá. E ele tá verso no ar. Então, O N do ar é igual. O N lá dentro. Você vai achar. E aí, acharam quando dá o N? esperando você. Esperando. Não, pai.